Agora são 9 horas e 35 minutos, a gente muda um pouco de assunto, minha gente, para trazer um alerta para você que é pai, responsável. Você está tendo atenção aí em relação aos seus filhos, principalmente às crianças, desse tempo excessivo de estar nas telas, né? As crianças que ficam ali nos aparelhos eletrônicos. Você sabia que uma das causas da miopia pode ser esse tempo excessivo às telas? É para esclarecer mais sobre esse assunto que a gente conversa agora ao vivo com o Alexis Galeno, que é oftalmologista especialista em glaucoma. Bom dia, doutor, seja bem-vindo ao Conexão. Vamos falar dessa temática que é preocupante. Há alguns anos a gente já vem ouvindo sobre isso, né? Sobre os malefícios que esse tempo de exposição em telas, né, em aparelhos eletrônicos, pode trazer para a saúde das crianças. E aí agora a gente fala também dessa questão da saúde ocular. Fala um pouco para a gente sobre esses impactos, né, desse tempo de exposição e o que é que tem a ver com a miopia. Tá. Então, primeiramente, o uso excessivo dessas telas, elas são danosas não só para as crianças, mas para os adultos também. E a gente tem percebido, por uma tendência de tecnologia, que cada vez mais nós estamos dependentes dessa tecnologia. Para os adultos em si, que já têm uma maturação ocular, o dano é menor, mas ainda tem os danos relacionados ao olho ressecado, alteração do sono, alteração psicossocial. Mas na criança, essas alterações têm um impacto maior, porque estão se desenvolvendo. E aí você começa a ter repercussões que vão ter consequências durante toda a vida dessa criança. Então, o uso excessivo, o estímulo a essas telas, a essa iluminação, essa nova exposição, tem sido percebido que causa danos tanto de formação, de desenvolvimento psicossocial dessa criança, quanto também a parte oftalmológica. Então, a gente tem percebido, e associado ao aumento da quantidade de pacientes míopes a essa exposição excessiva, porque é na hora que você está ali olhando para um objeto perto, é a hora que você está forçando sua visão. E isso pode acarretar tanto essas alterações de sono, alterações de desenvolvimento da criança mental, psicológica, quanto também a parte oftalmológica está sendo prejudicada. Agora, doutor, um detalhe também é que muitas vezes as pessoas deixam de lado, né, esse acompanhamento que deveria ser feito pelo oftalmologista em relação à saúde aí ocular, principalmente das crianças, como o senhor bem citou, que estão nesse período de desenvolvimento. Para esclarecer mais sobre esse assunto, principalmente para você que é pai, responsável, que está acompanhando aqui a nossa programação, quais seriam aqueles principais sintomas de alerta em relação à miopia e também a outras questões também envolvendo aí esse uso excessivo de tela? Primeira coisa, a gente tem que ressaltar que hoje a tela acabou virando o celular um acalento para o pai e para a mãe. Então há um estímulo por parte do pai e da mãe para que a criança use e deixe ela mais calma, mais tranquila. Então o próprio pai, a própria mãe estimula que a criança use isso de uma forma que vire ali aquela chupeta que antigamente nós tínhamos. E esse uso excessivo, muitas das vezes estimulado, acaba gerando todo esse prejuízo de formação. A gente pede ou tenta estimular que os pais evitem até os 2 anos nenhuma tela para a criança e o mínimo possível após isso. Então a criança, dentro do seu desenvolvimento, ela vai ter o grau dela, ela vai apresentar e a gente começa a perceber a dificuldade para as atividades do dia a dia, de leitura ou até durante o período de aprendizado do colégio. Também todas as repercussões de desenvolvimento de fala, de interação com outras crianças, que ela é privada durante ali o período que ela está ali na frente daquele dispositivo, tablet ou celular. Fora também aquela interação com outras crianças que ela evita, todo o processo da ansiedade, daquela resposta rápida que o aparelho dá, a falta de exposição às atividades ao ar livre, isso causa um dano muito sério, tanto para o olho, porque precisa ter essa exposição
às atividades, a um estímulo de natureza, de ar livre para desenvolvimento, da visão de longe para o desenvolvimento. E ali aquela criança fica restrita à tela, a somente objetos de luz, e isso pode, a longo prazo, causar as repercussões que a gente já comentou aqui. Então é isso, minha gente. A gente está conversando aqui nos nossos estúdios com o Alexis Galeno, oftalmologista, especialista em glaucoma, trazendo aí essas informações, essa atenção redobrada que os pais e os responsáveis devem ter, principalmente em relação às crianças, né? Desse tempo aí de exposição às telas. Doutor, existe aí alguma recomendação padrão que seria, digamos assim, mais saudável, já que em questão de comportamento a gente sabe que é difícil a gente falar para um pai assim, olha, não dá o celular, não deixa o filho muito tempo na televisão. A gente sabe que para a realidade é um pouco difícil você tirar totalmente, mas existe ali um tempo, né, que seria recomendável, assim, um tempo limite. Como é que os pais podem se organizar em relação a isso? Primeiramente, eu acho que a interação pai e filho de educação, isso nenhum objeto de tecnologia vai superar. Então, aquela atividade de pintura, de brincadeiras, de tabuleiro, de ao ar livre, é infinitamente maior do que qualquer satisfação que um dispositivo possa dar. Isso tem que partir do pai e da mãe, tá? Então, ele tem que se conscientizar que evitar ao máximo aquele dispositivo para uma criança, ele pode estar criando, de certa forma, um desenvolvimento saudável para o seu filho. Segunda coisa, ele tem que levar a criança regularmente ao oftalmologista. Então, muitas das vezes a gente não percebe que a criança tem um grau que precisa ser corrigida. Então, na consulta com o médico oftalmologista, a gente já faz esse diagnóstico, porque muitas das vezes essa criança tem uma miopia, o mundo de longe para ela não é atrativo, porque ela não tem aquela correção para enxergar, e ela sente a facilidade ou aquela conforto em estar ali vendo de perto e participando daquele mundo. Então, muitas das vezes, o grau da miopia não foi diagnosticado e para aquela criança é mais confortável estar ali olhando para perto e o longe para ela é mais difícil. Então, levar a consulta, evitar ao máximo a exposição. Então, antes dos 2 anos, não ter essa exposição e a partir dos 2 anos, o mínimo possível. Ter aquele controle do que está ali, quanto tempo ela está ali, evitar por períodos maiores do que 3 horas, tá? Então, a parte também do pai e da mãe tentar criar aquele hábito saudável dentro da formação da criança de evitar a exposição a telas e fazer todo o controle do que ela está vendo lá. Então tá aí, minha gente. Está anotando aí dicas importantes, doutor? Peço licença para a gente ir ao nosso intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais informações, principalmente, né, essas informações de prevenção para você levar a criança ao médico e ficar atento aí a todos esses sinais. A gente volta daqui a pouquinho aqui na Verdinha, jornalismo que fala a nossa língua. 9h46, estamos de volta no Conexão Verdinha, falando aqui do aumento, minha gente, de casos de miopia, principalmente em crianças. A gente está trazendo informação também, principalmente dessa exposição excessiva às telas, né? Todos os prejuízos aí para a saúde ocular das crianças. E estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o doutor Alexis Galeno, oftalmologista, especialista em glaucoma. Doutor, a gente já falou aqui uma série de informações, né, sobre esse cuidado que os pais e também os responsáveis devem ter em relação às crianças. Mas agora aquela dúvida, a partir de quantos anos o pai deve levar o seu filho ao oftalmologista e como é que ele faz esse processo aí de identificar se o filho tem algum tipo de problema de visão? A consulta médica com o oftalmologista, ela tem que iniciar após o nascimento, tá? Então, durante o teste do olhinho, daquela verificação que é feita, já é feito o diagnóstico de algumas possíveis doenças. Então, essa primeira infância tem que ter uma consulta, tá? Nem tanto para ver parte do grau, mas em si para poder fazer diagnóstico de algumas doenças que podem estar ali acometendo aquele recém-nascido. Durante o desenvolvimento, essas consultas têm que ser mais frequentes, né? Porque a partir daí a gente vai verificar, além das outras doenças,
se aquela criança está tendo um desenvolvimento normal do processo visual dela, se ela tem grau, precisa de óculos, se ela tem a necessidade de um ou outro tipo de correção, por exemplo, estrabismo, que são alterações que podem vir com o desenvolvimento da criança. Então, aquele pai, aquela mãe que percebe que aquela criança tem ali aquela dificuldade para ler, que prefere um olho ao outro em relação ao olhar, à mira. Então, tem que ter também um cuidado mais intensificado, ou aquelas crianças que têm história de doenças na família oftalmológicas. Então, essas crianças têm que ser acompanhadas de forma mais frequente e precoce, tá? Mas a partir da consulta, que é fundamental ser feita com o médico oftalmologista, que é o único capacitado para avaliar o fundo do olho, fazer o diagnóstico dessas doenças que afetam a parte oftalmológica, a gente consegue fazer o desenvolvimento visual saudável para que a criança tenha, durante toda sua evolução, sua maturação, uma visão boa dos dois olhos, que é fundamental para fazer muitas atividades que a gente tem no dia a dia. Assunto muito importante, que às vezes atrapalha, né, o convívio social, até o desempenho escolar no início, né, dessa criança. Então, muito importante para você que é pai responsável, levar, né, o seu filho aí a essa consulta e ficar atento aí a todas essas indicações que o doutor acabou de colocar aqui para a gente. Doutor, muito obrigada pelas suas informações. Bom dia para você. Agradeço o convite, estamos à disposição, e sempre que tiverem qualquer dúvida em relação a desenvolvimento visual, a oftalmologia, tire suas dúvidas, leve sua criança à consulta com o médico oftalmologista. Tá aí, minha gente. Conversamos com o Dr. Alex Galeno, oftalmologista, e a gente vai continuar, vai seguindo aqui a nossa programação.